Olá a todos, meu nome é Lourenço, fui convidado pelo Centro Espírita Vinhas de Luz para falarmos um pouco hoje sobre um assunto que muitas vezes deixa as pessoas em dúvida, em especial sobre por onde começar, né, no que tange a este tema. Muita gente confunde esse tema entendendo que a reforma íntima ela exige uma mudança radical do ser humano. A reforma íntima, muitas vezes, ela começa a partir do momento em que um ser humano se dá conta de que ele necessita evoluir. Evoluir nem sempre tem que se dar de uma forma única e imediata. A evolução, como a própria humanidade testemunha, ela se dá gradativamente. E é assim que a gente deve trabalhar a questão da reforma íntima. Quando nós nos deparamos com sentimentos negativos, quando nós acabamos desempenhando um papel que na nossa concepção ele não condiz com os ensinamentos de Cristo ou mesmo com o bem que o ser humano necessita praticar a si mesmo e ao próximo, nós necessitamos então pararmos e fazermos uma certa reforma íntima, que nada mais é do que nós começarmos a mudar alguns sentimentos dentro de nós. Coisas que nós sabemos que nos desagradam e desagradam aos outros. Coisas que na nossa concepção elas não condizem com o nosso moral. E aí como que a gente começa efetivamente uma reforma íntima? Quando a gente já identificou claramente no que a gente precisa imprimir força para ter uma mudança, seja de conduta, seja de ato, seja de uma prestação de serviço à comunidade, seja alguma coisa que nos torne benevolentes perante os outros. Então a gente já tem pautado, né? Isso a gente pode escrever lá num caderninho, no celular, onde quiser. A gente já tem pautado o que inicialmente nós devemos começar a fazer. Se eu tenho algo que me desagrada, então eu começo a tratar este algo. Dando aqui um exemplo simples, se eu tenho pensamentos, muitas vezes odiosos ou raivosos de determinadas pessoas, porque me causaram algum mal, me fizeram alguma coisa que me desagradou, o primeiro exercício que eu tenho que colocar aí dentro da reforma íntima é instigar o perdão. O perdão, ele nos leva a uma série de benefícios, né, em especial ao nosso perispírito, e que acabam por refletir no nosso corpo físico. Se a gente tem um pensamento ruim e isso recai sobre o nosso perispírito, nós afetamos o nosso corpo humano de uma forma ruim. Se nós temos um bom pensamento, né, bons pensamentos, e isso afeta o nosso perispírito para o lado positivo, né, uma vibração positiva, isso afeta positivamente o nosso corpo. E muitas vezes, através da reforma íntima, modificando sentimentos internos que a gente tem e que nos depreciam, nos causam problemas, nos geram essas síndromes corpóreas, através da reforma íntima, nós podemos estabelecer um processo de mudança para isso. E quem se beneficia diretamente são as pessoas que nos rodeiam, somos nós, né, como seres humanos, e o nosso organismo. Já é comprovado cientificamente que o ser humano consegue gerar suas próprias doenças. E essas doenças, elas começam normalmente do ponto de vista espiritual, né? Quando nós enraizamos um pensamento, uma atitude, uma conotação negativa para alguma situação, e aí isso desemboca lá no nosso interior, e isso pode gerar problemas diversos estomacais, as famosas enxaquecas que as pessoas têm muitas vezes, não sabem como tratar,
isso pode gerar problemas musculares, nevrálgicos, e muitas vezes a gente vai consultar os médicos e vai fazer tratamentos e pode que isso não tenha o resultado esperado. Por quê? Porque, na verdade, em alguns pontos a cura está justamente em a gente propiciar a reforma íntima. Se reformar quer dizer sanar problemas que nós temos como identificados e que são ruins para nós e para os outros. Muitas vezes a gente imagina que para se reformar nós precisamos de apoio externo. Isso é em muitos momentos natural, principalmente quando se trata do apoio médico, psicológico, psiquiátrico, e o espiritismo ele nunca destrata esses tratamentos, né? Isso é benéfico para o ser humano. Mas tem uma questão que ela é pessoal. Tem uma questão que eu tenho de mudar minha conduta humana. Eu tenho que mudar minha conduta espiritual. Eu tenho que me fortalecer com bons pensamentos. Eu tenho que eliminar o rancor. Eu tenho que instigar o perdão. E muitas vezes nós devemos perdoar a nós mesmos, não só aos outros. Porque certas vezes nós nos degradamos de tal ponto que chegamos a provocar até mesmo um processo depressivo e precisamos instigar o perdão pessoal. Eu tenho que me precaver sobre coisas que eu mesmo penso, sobre coisas que eu mesmo faço e que acabam sendo extremamente maléficas para eu mesmo. E aí que entra a questão de que eu posso buscar auxílio em um centro espírita, eu posso através de um passe, eu posso buscar através de uma exposição doutrinária e a gente observa, a experiência traz isso, que muitas vezes uma pessoa vai até um centro espírita e quando encerra uma exposição doutrinária ela diz assim, esta palestra era para mim, porque o plano superior, né, o plano espiritual, ele nunca desampara ninguém. Então quando a gente quer iniciar o processo da reforma íntima, e se a gente começa isso indo ao centro espírita, frequentando um centro espírita, a gente consegue se blindar de certa forma sobre uma série de energias negativas, tanto que vem do mundo externo como as que nós geramos. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela nos ensina a sair disso, ela instiga a nós mesmos, né, trazermos o bem para o nosso perispírito, para o nosso organismo. E ela instiga, através dos ensinamentos de Jesus, dos mentores espirituais, a como nós instigarmos o perdão, a como nós erradicarmos os rancores, a como nós não respondermos a situações de provocação e de ofensas da mesma forma. A doutrina espírita, ela nos ensina a abrandar as coisas, a termos calma quando outras pessoas perdem a sua razão, o seu moral, a sua calma e nos agridem. Quando alguém nos bate de numa face deveremos oferecer a outra. Isto não quer dizer que nós deveremos apanhar duplamente, mas sim que nós estamos abertos a compreender o que aconteceu e a devolver esta agressão com palavras amistosas, com compreensão. Isso tudo, quando nós conseguimos organizar, por isso citamos aqui, né, sobre escrever o que temos de fazer. Escrever o que temos de fazer, o que temos de melhorar em nós, porque daí nós vamos cumprindo cada etapa e vamos riscando aquilo do nosso caderninho. Esse caderninho é a nossa vida. E aí nós conseguimos, através desses pequenas mudanças diárias, como a gente falou lá no início, não tem que ser radical, nós conseguimos eliminar uma série de questões que no dia a dia nos pesam, nos deixam negativos, nos deixam muitas vezes, né, à mercê de espíritos obsessores, de energias negativas gerais que às vezes estão próximas de nós. E a reforma íntima, às vezes, ela começa dentro da família. Eu posso iniciar a minha reforma íntima e também instigar nas pessoas que me rodeiam que elas também façam a sua.
Imaginem que mundo agradável nós teríamos se todas as pessoas parassem, analisassem suas falhas, suas necessidades de mudança e as melhorassem, né? Nós teríamos a Terra hoje numa esfera total de regeneração. Então nossa mensagem hoje era justamente trazer a vocês o princípio das coisas, né? Se eu quero modificar alguma coisa em mim, se eu quero melhorar alguma coisa em mim, eu não preciso esperar para amanhã, para o ano que vem, para daqui a uma década. Eu posso começar isso hoje, porque muitas vezes a gente sabe daquilo que nos atrapalha, mas nós, em função do trabalho, estudo, família, filhos e tudo mais, tarefas diárias, né, nós vamos postergando o início dessas mudanças que são muito significativas para nós. Então esperamos ter colaborado aí de alguma forma com um pouco de palavras amigas sobre a necessidade que a gente tem de melhorar a si mesmo para que depois a gente possa melhorar aos outros. Desejamos que todos fiquem em paz, que Deus os abençoe sempre. Que assim seja.